Você sabia que a alergia pode estar relacionada a uma desaprovação de relacionamento? Confere esse bate-papo com a consteladora Cláudia Fortuna. A alergia pode ter diferentes causas e a origem pode ser de uma desaprovação de um relacionamento. Sabia disso? Para nos explicar melhor essa questão, eu converso mais uma vez aqui com a minha xará Claudinha Fortuna. É isso, Claudinha? Um casal que tenha uma desaprovação, que pode não ser uma desaprovação explícita, né? A pessoa pode não ter chegado a falar, mas sente aquilo de uma maneira, né, forte, enfim. Pode ser que esse filho, fruto desse relacionamento, tenha alergia, é isso? Isso é um tema tão interessante, porque... Fiquei preocupada porque o meu filho é super alérgico, Claudinha. Quem será que desaprovou meu relacionamento? Quem será que não estava de acordo com isso? E olha só, o interessante dessa temática é o seguinte. Na constelação individual, agora... Nessa época de pandemia é só o que a gente consegue fazer. Agora até eu vou migrar para fazer constelação no grupo mais online, né? Uma modalidade bem interessante também. Mas assim, na constelação, as pessoas têm trazido muitos problemas de saúde. E até o Edilson, né? O Edilson Ávila, constelador e médico, trabalha muito isso, tanto no trabalho dele ou no consultório, coisas assim. Mas na constelação, na sessão normal de constelação, essa temática também surge bastante. Então eu fiquei pensando, essa época de verão é uma época que muitas alergias se manifestam. Então nada mais propício do que a gente abordar uma das causas, não é a única, e também não tem só essa, né? Sobre o olhar constelatório tem várias outras questões, mas essa é uma que as pessoas desconhecem. Quando duas pessoas resolvem se unir, nem sempre essa união é harmônica. Nem sempre essa união tem a aprovação consensual de ambas as famílias. Vamos imaginar uma união homoafetiva, muitas vezes ela vem acompanhada de muita briga, de muita contrariedade. Às vezes, uma união de diferentes níveis sociais também vem acompanhado de muita revolta por parte de algum familiar. Às vezes, porque um é branco e outro é preto, às vezes é. Mas às vezes é porque é verde e amarelo. E às vezes é porque é azul e anil. Os motivos dessas contrariedades, eles podem ter várias desculpas. Às vezes é simplesmente porque eu preferia que ele casasse com fulano do que eu preferia que casasse com Beltrano. E até mesmo um ex-noivo ou um ex-pretendente pode não aprovar a nova união. Eu já vi constelações em que a causa oculta era: a pessoa tinha tido um noivo, este noivo faleceu, apaixonado, essa pessoa sofreu bastante, encontrou um novo amor, fez uma família e o noivo não aprovava que ela continuasse com a sua vida, porque ainda faltava uma despedida, às vezes ainda faltava uma palavra, faltava até um dia, e os filhos manifestaram muitas alergias. E aí a gente pensa, que injustiça, algo que os pais fizeram ser pago pelos filhos. É bem assim que as coisas funcionam. Não é só nós que arcamos com o peso daquilo que nós fazemos. Por isso que, quando nós temos algum grau de consciência, nós realmente devemos nos abrir e olhar amplamente
para as consequências que podem trazer. E se nós já sabemos algumas delas, então melhor ainda, porque passamos a ter uma chance concreta de ter mais liberdade, de ter menos consequências, ou pelo menos atingir o mínimo de gerações e pessoas. Quando a gente tem alguém muito alérgico, às vezes a gente tem que identificar, sim, como foram as uniões das gerações passadas, porque nem sempre foi papai e mamãe. Pode ter sido vovô e vovó, pode ter sido o bisavô, o trisavô, pode ter sido em muitas gerações para trás e ainda persistir. E aí a gente vai notar, quando é alguma coisa muito antiga, a gente nota várias gerações que sofrem de alergia. Ah, pois é, lá em casa todo mundo tem rinite. De onde surgiu essa rinite? Ai, meu filho também, meu filho sofre bastante. De onde isso surgiu? Muitas vezes tem uma origem lá atrás. E aí merece e deve ser investigado, sim. Todo problema de saúde, então, Claudinha, inclusive a alergia, que é o nosso assunto de hoje, pode ter uma origem na nossa árvore, digamos assim, na nossa família, nos nossos antepassados. Então é importante constelar sempre. Agora tu falaste uma palavra que é chave e que nos dá uma boa pista se devemos ou não constelar. Tudo que é recorrente deve e pode ser olhado, porque pode ter algo fácil de se resolver nisso. Claudinha, adorei conversar contigo mais uma vez sobre esse assunto. Como eu comecei falando ali, ó, meu filho tem também e eu vou constelar, já que é possível constelar então também na questão da alergia. Muito obrigada pela participação, adorei.